As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de Josué. No lado norte, sua fronteira começava no Jordão e passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali, aí para a encosta da luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Aron Baixa. Na montanha que fica de frente a Bet-Aron, no sul, a fronteira virava para o sul ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Este era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Nefitoa. A fronteira descia até o sofé da montanha que fica de frente do vale de Ben-Inom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Irom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até Enrongel. Fazia então uma curva para o norte e ia para em Semes, continuava até Gelilote, que ficava de frente da subida de Aduim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Abá e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Oglã e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Era essa a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados as heranças dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Oglã, Enequezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar, Amonai, Ofim e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpel, Talaga, Zela, Elefé, Zebus, que é Jerusalém. Gibeá e Kiriate eram 14 cidades com seus povoados. Essa era a herança dos clãs de Benjamim. Capítulo 19, a terra das tribos de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Sebá, Moladá, Azar, Suá, Balã, Azem, Eutolate, Betu, Orná, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar Susa, Bet-Lebão e Sarué. Eram 13 cidades com seus povoados: Aim, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baater-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. As fronteiras da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Debesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia a curva para leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Deabarete e subia para Jafia. Depois continuava para leste até Gat-Efer e Etecazim.
chegavam a Rimon e fazia curva para a direção de Neá. No norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftael. Aí também chegavam Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulão, clã por clã, as terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Zezael, Quesulote, Sussem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Herbes, Remete, Engaim, Engadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tampor, Sazazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã, as terras da tribo de Asser. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amadá, Amade e Mizal. A oeste fronteira alcançavam o Carmelo e Sior Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e vale de Iftael. E iam para o norte para Bet-Enaque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reobote, Amon e Caná, até Sidom a Grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Viraram na direção de Oz e terminaram no mar, na região de Aquizebe, Uma, Afeque e Reobe. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Asser, clã por clã, as terras da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefé e do Carvalho de Zaamim, passava por Adami, Negueb e Jabenel, e iam até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azinote, Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Asser a leste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edirei, Ezão, Irom, Midigal, El, Orem, Bet-Namete e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Naphtali, clã por clã, as terras da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território de sua herança abrangia Zorá, Estol, Irmesemes, Salabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timina, Ecrom, Eltiqué, Gibeton, Baalate, Geudé, Beneberaque, Gate, Rizom, Mejaron e Racom, e a região situada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lesem, conquistaram-na, passaram ao fio da espada e a ocuparam, estabelecendo-se em Lesem, e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Foram essas cidades com seus povoados, foram herança da tribo de Dan, clã por clã, as terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles.
como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido. Timetecerá aos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses territórios que o sacerdote Eleazar, filho de Num, Josué, filho de Num e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Capítulo 20. A cidade de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não entregarão, pois matou o próximo acidentalmente, nem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer ao julgamento perante a comunidade, e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar à sua própria casa, à cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer no planalto desértico, na tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas, escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Capítulo 21. As cidades dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Naum, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan. E da metade das tribos de Manassés, os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida por Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha lhe ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão dos israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, para que pertenciam clã por clã, coatitas dos levitas, para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com suas pastagens ao redor do monte Judá. Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão, de Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Air, Jutá e Betem-Semes, cada qual com os seus sacerdotes. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba,
Anatote e Almon, a qual com seus arredores eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas, os levitas, receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Geser, Quibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Eltaque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Peraí, gente. Também da tribo de Dan receberam Eteque, Gibeon, Aijalon, Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. No meio da tribo de Manassés receberam Tanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés, Golã e Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besteterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam as tribos de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute, Engaine, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Aser, Missal, Abidom, Elcate, Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídios, Romot-Dor, Cartã, cada qual com sua cidade. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Jaquineon, Cartá, Dima e Nalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, com Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio. Nossa, mas tinha muita cidade, hein? O povo devia matar muita gente por acidente, hein? Minha nossa! Todo lugar tinha uma. Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs dos clãs mararitas, que eram o restante dos levitas, foram 14. No total das cidades dos levitas, os territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada um de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinham jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos podia resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Deus cumpriu o que tinha prometido, né? O problema é quem? As pessoas que se corrompem. Deus faz o que promete, né? Mas aí o que acontece? O homem vai lá e faz o quê? Se corrompe. Vou ler aqui o capítulo 22 de Josué, e aí a gente vai estar encerrando o nosso dia, ok? Que a minha vista está embaralhando. Estamos na página 169 aqui da minha Bíblia. Então, vamos lá. Capítulo 22, o regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben e de Gade e a metade das tribos de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou durante muito tempo, e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor
o seu Deus entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinham prometido, voltem para casa, para a terra de Moisés, servo do Senhor, que o servo do Senhor deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam seus mandamentos, apegue-se a eles e sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Então José os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera a terra de Bazã, e a outra metade de Josué, terra do lado leste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada ao meio de Moisés. Quando chegaram a Gileade, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído um altar na fronteira de Canaã, em Gileade, perto do Jordão, do lado de Israel, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Oh my gosh! Então os israelitas enviaram Finéias, filho de sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Como eles enviaram 10 líderes em um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construíram um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje nós não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha sido caída sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra de vocês receberam como propriedade, esta está contaminada. Passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas sagradas, não caiu na ira do Senhor toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único que morreu por causa de seu pecado? Então as tribos de Ruben e de Gade e a metade de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e nos oferecermos holocaustos, a oferta de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos que, em relação a vocês, tem o Senhor com o Deus de Israel, homens de Ruben e de Gade. O Senhor fez o Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar para os holocaustos e sacrifícios, para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, às gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou a nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que nossos antepassados construíram para nossos holocaustos ou sacrifícios,
mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Construímos para holocaustos, oferta de cereal e sacrifícios em altar, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante de seu tabernáculo. Quanto ao sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, Gade e Manassés disseram. Deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote de Lassar, Ruben e Gade e Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazer, e os líderes voltaram de encontro para os homens de Ruben, de Gade e de Gileade e foram para Canaã dar relatório dos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben, de Gade, nem de devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar um nome em testemunho entre nós e o Senhor nosso Deus. Ai, menos mal, né, gente? O povo já tá... Os israelitas já tinham tanto medo aqui da mão de Deus, né? Que a hora que viram que esses povos fizeram isso, falaram, pronto. Acabou com tudo que nós conquistamos, né? Mas tá bom, pelo menos estavam mostrando que tinham medo, né? Então tá bom. Então vamos continuar aí, o próximo vídeo vai ser o capítulo 23, a despedida de Josué, ok? Beijos, meus amores, até a próxima, fiquem com Deus.